Hoje no mês de novembro. Hoje no mês de novembro, né? Amém, queridos? Nós temos a honra aqui de receber o pastor Davi. E eu gostaria de convidá-lo para tomar a palavra, se organizar por aqui. Irmãos, a nossa oferta eu vou deixar para nós ministrarmos no final do culto. E o pastor fique à vontade. Vamos recebê-lo dando um aplauso ao Senhor Jesus? Salam aleikum. Eu os cumprimentei com a paz do Senhor na língua árabe. E vocês poderiam ter respondido: a paz de Deus seja de volta contigo. Na língua árabe seria aleikum salam. Pode dizer aleikum salam? Está meio desencontrado. Pode dizer novamente aleikum salam? Muito bem. Então agora eu vou cumprimentá-los e vocês responderem. Salam aleikum. Agora, se vocês quiserem dizer a graça, a paz e a misericórdia de Deus seja contigo, vocês poderiam dizer aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Um pouquinho mais complicado, né? Eu estou com uma roupa diferente. Aqui é como se fosse um terno, uma seda javanesa. Então essa veio da ilha de Java. É lá da Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. É a quarta maior população, 250 milhões. Tem 17 mil ilhas, mais de 6 mil habitadas, 750 línguas aproximadamente. Mais de 400 delas não tem nada da Bíblia. É um tremendo desafio e a gente vai compartilhar algo com vocês nessa noite. Eu estava orando, pedindo: Senhor, o que a gente pode compartilhar? E o Senhor estava falando alguma coisa sobre estratégia, mas tantas estratégias. Irmãos, uma das estratégias que a gente olha e que a gente não valoriza, vocês querem ver um exemplo? Nós vamos ter um curso sobre crescimento de igreja. Quem que a gente escolhe para ir no curso? Pastores, quem mais? Vamos ver? Eu queria que vocês compartilhassem. Líderes. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem mais leva pessoas a Jesus? Hã? Quem? Evangelistas, quem mais? Vamos ver. Hã? Apóstolos, quem mais? Missionários. Adolescentes. Vamos ver. Quem mais leva pessoas a Cristo? Não sei se vocês concordam comigo. É novo convertido. Porque o círculo de amizade dele é o quê? Pessoas que não conhecem Jesus. Eu pergunto para vocês, o pastor, qual é o maior círculo de amizade dele? Pastores, os crentes. Então, eu pergunto para vocês, se nós queremos crescimento da igreja, quem nós deveríamos enviar? Os novos convertidos. Mas a gente não tem a estratégia correta. A gente faz as coisas incorretas. Vocês querem ver um exemplo? Nós apresentamos hoje aonde é a faixa etária que há maior número de conversões. Os 4 aos 14 anos. A gente não investe nessa faixa etária. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. É o seguinte: nós muitas vezes não usamos as estratégias corretas.
A Bíblia fala claramente, e esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mas a gente tem a ideia, qual é o sinal do fim? Quando a gente compartilha, as pessoas dizem guerras, rumores de guerras, terremotos, o amor de muitos esfriará, mas nenhum desses é o sinal do fim. A Bíblia diz que é o começo. Mas qual é o sinal do fim? Está lá em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sabe o que é que acontece? Satanás é estrategista. Ele sabe, ele tem conhecimento, que no momento que todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações forem evangelizadas, o seu fim chegou. Então, o que ele puder fazer para adiar esse processo, ele vai fazer. Ele procura de tudo para fazer. Primeiro, um exemplo, ele vai tirar todas as condições para que a pessoa não conheça Jesus. Ele vai fazer de tudo, quando a pessoa se converte, para que ele não cresça no conhecimento. Vocês querem ver quantas pessoas têm facilidade para ler a Bíblia? Mas querem ver como que é fácil assistir uma novela? E principalmente se for novela diabólica, sedutora. Assistir um jogo de futebol. Mas ler a Bíblia, não. Você pode fazer 2 horas em qualquer tipo de programa. Mas eu pergunto, 2 horas lendo a Bíblia? Satanás sabe que este livro é a palavra de Deus. Ele procura de todas as maneiras fazer que você não cresça no conhecimento da palavra de Deus, porque ela é que te segura. Nada mais te segura quando você enfrentar as lutas, os problemas, as dificuldades. Vamos avaliar. Eu pergunto, o que a gente mais cresce? Aonde é a área que a gente mais cresce? Qual o momento que a gente mais cresce na vida cristã? Vamos responder. Tribulação, nas lutas, nos problemas. Eu pergunto, quantos de vocês já oraram hoje? Mas quantos de vocês chegaram para Deus e falaram, Senhor, eu quero uma luta, eu quero um problema grande, eu quero uma dificuldade, eu quero uma prova. A gente quer crescer, a gente quer ter paciência, a gente quer ter perseverança, mas não quer luta. Então, o que acontece? Você chega, pergunta para a pessoa, quer ver um exemplo? Para vocês terem uma ideia. A gente está pensando claramente, que o céu é aqui na terra. Nós estamos vivendo como se o céu fosse aqui na terra. Vocês querem ver? Vamos avaliar. Estrategicamente. Nós temos quantas igrejas aqui em Ferraz de Vasconcelos? 300 a 400. Quantas igrejas a gente tem no Brasil? Alguém tem ideia? Não falou 200 mil.
300 mil nós tínhamos aproximadamente no ano 2010. 2010. 300 mil igrejas. Mas você sabe quantas tribos nós temos no Brasil que não tem um obreiro sequer? 150 tribos. Dá para entender como desafio, quando que nós recebemos uma tarefa. Imagine vocês, se eu os convidasse para uma festa. Se eu os convidasse para uma festa, e vocês aqui da frente, do grupo, então nós tivéssemos 5 tipos de quitutes, vamos ver, coxinhas, e a gente distribuísse só para os primeiros 2 bancos. Depois viesse um exemplo, vamos ajudar-me com algumas coisas, falta 4, vamos lá. Quibes, então, só para os 2 bancos. Empadinha, só para os 2 bancos. Risoles, só para os 2 bancos. E bolo, só para os 2 bancos. Como vocês estariam aí? Hã? Com fome. É isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. O Evangelho é entregue somente para algumas pessoas. Não é entregue para todo mundo. Então, qual o desafio que nós temos? Como nós entrarmos no parâmetro de fazer a vontade de Deus? Eu tenho aqui comigo, só para vocês terem uma ideia, pedir meu secretário ali, vem cá, querido. Me ajuda aqui. Uma lista de todas as línguas do mundo que não tem nada da Bíblia. Que não tem nada da Bíblia. Todas as línguas. Pode pegar, vai. Todas as línguas que não tem nada da Bíblia. Então você vai ver aqui, todos os países, vou pegar um exemplo aqui, Burkina Faso. Tem aqui várias línguas que não tem nada da Bíblia. Butão. Butão não é aquilo que a gente tem aqui, é um país. Quantas línguas que não tem nada da Bíblia? Eu pergunto, quantos de nós temos orado pelas nações? E a Bíblia diz, pede-me e eu te darei os bairros por herança, amém? Hã? Nações. Mas como orar pelas nações? Nós precisamos conhecer as nações. E essas são estratégias que a gente pode conhecer. Olha, tem várias aí. Então, o que eu estou colocando para vocês são desafios de a gente orar. Vocês querem ver? Vamos avaliar quantos jovens estão terminando o 2º grau esse ano. Vamos ver. Só um aqui? Só você que termina? Quem mais termina o 2º grau esse ano? Eu vou chamar essa jovem. Vem cá, querida. Qual é o seu nome? Juliana. Quantos anos você tem, Juliana? 15. Olha, irmãos, não façam essa pergunta. É antibíblico e antiético. Mas para adolescente pode perguntar. Que o adolescente sempre fala, tem 15, eu vou fazer 16. Muito bem. Você já pensou o que você quer fazer depois que você terminar o 2º grau? Já? O que você gostaria de fazer? Um curso profissionalizante e design de interiores relacionado à arquitetura. Arquitetura. Muito bem. Imaginemos, seu nome? Juliana. Imaginemos que a Juliana falasse, olha, eu quero fazer medicina. E ela entendesse de Deus que fosse fazer medicina. Eu pergunto, é fácil entrar numa universidade de medicina no Brasil? Hã? Não é fácil? Um exemplo. Muitas vezes a pessoa fala, vou fazer particular. Os irmãos têm ideia quanto que está uma universidade particular de medicina? R$4.000.
no mínimo. Fora materiais e tudo. Mas imaginemos que ela falasse, olha, eu quero fazer, mas quando fazer, onde fazer, qual o tempo que fazer. Então Deus quer isso para mim, mas onde? Se ela estuda, se prepara, mas a concorrência é muito grande aqui. Muito grande. Sabe qual é o caso? É o seguinte, se ela orar e falar, Senhor, quero fazer a tua vontade, ela pode ir para o Uruguai. O Uruguai é o país menos evangelizado. No Uruguai, ela pode entrar na universidade gratuito, na Universidade Federal. Mas quantos de nós sabemos disso? Ela pode ir para a China e entrar numa universidade lá dentro. A China tem aproximadamente 320 milhões de pessoas que nunca ouviram sequer o nome Jesus. Os irmãos sabiam disso? O nome Jesus. Então, quantos desafios? Agora eu vou falar para vocês. Eu pergunto, ela fala, eu gosto, eu me identifico, e eu quero dizer para vocês que há alguns cursos que as pessoas escolhem hoje, daqui 3 anos, não servem para mais nada. A gente tem um orelhão lá em frente à missão. Um orelhão. Eu pergunto, serve para alguma coisa? Se tornou obsoleto. Aquilo lá se tornou museu. Ninguém usa mais, todo mundo tem celular. Há algumas coisas que vão desaparecer. Obrigado, querida. Depois vocês podem. Eu pergunto, o irmão está aqui com um relógio. Está vendo? Um relógio bonito. Eu faço uma pergunta, você tem celular? Seu celular tem relógio? Um smartphone, hoje, tem tudo o que você precisa. Tudo. Praticamente tudo que você precisa. Até um GPS, calculadora, máquina fotográfica, filmadora, Bíblia, bússola, o que você precisar está ali dentro. E se você tiver alguma dificuldade, você entra na internet e busca. Você pode falar com o mundo inteiro através do WhatsApp. Então eu estou colocando algumas coisas que a gente não tem ideia. Então, o que a gente precisa? Precisa de sabedoria de Deus. Irmãos, isso é importante na vida cristã. E a mídia quer desviar-nos do propósito. Eu escrevi um livro, e eu mostro, já comecei a trabalhar nisso há 13 anos atrás, mostrando como a Rede Globo estava trabalhando para destruir os valores morais desta nação. E eu escrevi e coloquei no primeiro livro chamado Onde estão 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal? Escrevi depois colocando sobre os adolescentes, o potencial dos adolescentes. Aí agora eu estou escrevendo e mostrando essa realidade aonde eles estavam chegando. Eles prepararam 139 novelas colocando lésbicas e homossexuais para destruir os valores morais. Até chegar ao beijo gay. Premeditado. E eles colocam isso como 2 cientistas, mostram isso, que são 2 cientistas do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, analisando as novelas e quais os valores que eles queriam destruir dessa nação. Vocês querem ver como destruiu? Eu pergunto, a questão do divórcio. Você pensa que a diferença do divórcio entre evangélicos, católicos e espíritas? Não. Igualzinho. 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 Agora, aonde está chegando esses valores? Os valores morais estão afetando o relacionamento. 1/3 dos adolescentes brasileiros são filhos de pais separados. 1/3 dos adolescentes.
E aí você vê os problemas que estão surgindo. E aí a violência, o álcool, as drogas, AIDS. E, além disso, a gente está chegando a acidentes de carros. E o que eu mostro ainda é o seguinte, que a gente está chegando numa situação de que os adolescentes hoje estão tão violentos que o cúmulo de um caso que eu coloco de um garoto de 10 anos de idade com 30 homicídios nas costas. Mas a minha pergunta, como a igreja trabalhar nisso? Irmãos, o governo preocupou com uma situação. Um casal adquire uma casa financiada com um programa governamental chamado Minha Casa Minha Vida. Alguns chamam Minha Casa Minha Dívida. Mas o que eu quero colocar é o seguinte. Ele adquire a casa. O casal separa. A casa fica para a mulher. Porque a mulher assume a maior responsabilidade com os filhos. Agora, eu quero colocar para vocês o seguinte. Aonde seria o melhor programa para a igreja investir nisso? A igreja, se quisesse trabalhar para fazer diferença, essas 300 mil igrejas que nós temos, era ter creches. Porque as creches não atendem, e as pessoas também têm problemas que cuidam dessas creches, e a igreja poderia estar trabalhando nessa área. Além de dar emprego para alguns da igreja, a igreja poderia estar trabalhando com essas crianças de filhos de pais separados. Mas a gente não é estrategista. Mas Satanás é estrategista. Ele é estrategista. E há muita coisa que a gente não olha para as estratégias. Mas a Bíblia diz, aproveitai as oportunidades. Como a gente aproveitar? Como a gente olhar essas oportunidades e entender? Os discípulos compreenderam isso claramente. Sabe o que eles disseram? Eles disseram, puxa, a oração tem um poder extraordinário. Não é uma mágica. Não é uma mágica. Porque tem gente que fala, vou reivindicar, eu vou fazer isso. Não tem mágica. A oração é uma condicional de Deus deixada ao homem. Os discípulos compreenderam isso e eles chegaram a Jesus e disseram, ensina-nos a orar. Eles compreenderam que havia poder na oração. E Jesus não se fez de rogado e ensinou. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele ainda orientou, compreender e entender a vontade de Deus. Faça a sua vontade, no céu e na terra. E uma outra área, ele falou para nós perdoarmos uns aos outros. O perdão libera. Há muitas pessoas que guardam ódio. Então, quando ele guarda ódio, guarda rancor, guarda um problema, ele destrói a si mesmo. Ele destrói a si mesmo. O maior problema das pessoas é quando ele guarda ódio de alguém. Então, ele está colocando um veneno dentro do seu corpo. Então há pessoas que têm problemas, há pessoas que dizem, não, o pastor pregou contra mim, aí ele sai da igreja e fica 20 anos falando do pastor, ou falando do vizinho, ou falando do amigo, de alguma circunstância. E ele guarda aquele ódio e ele se autodestrói. Então Deus nos dá isso. A Bíblia mostra de uma forma extraordinária. Ele diz o seguinte, a Bíblia diz de uma maneira especial, que a oração do justo tem poder. Tem poder. A oração do justo tem poder. Gente, a gente não tem ideia disso. Mas o que me surpreende é que a Bíblia mostra que Deus faz
abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Quer dizer, você ora, você faz tudo, mas Deus resolve fazer abundantemente mais. Ele resolve fazer abundantemente mais do que você pede. Ele surpreende. Mas há uma condicional. Qual é a condicional? Qual é a condicional? Pelo poder dele que opera em nós. O poder dele está operando em nós. É importante você compreender isso. Agora, mais importante de tudo é que a Bíblia diz orar segundo a sua vontade. Lá em 1 João, capítulo 5, versículos 14 a 16, ele mostra, se você orar segundo a sua vontade, ele ouve. E se ouve, já alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, buscar qual oração que Deus quer que eu faça. Qual oração que Deus quer que eu faça? Muitas vezes eu tenho um projeto, eu tenho isso, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho desejo, mas o que é que Deus quer para mim? Qual a vontade de Deus para mim? Porque a Bíblia diz, lá em capítulo 3, versículo 20 de Efésios, que Deus preparou antes da fundação do mundo, boas obras para cada um de nós. Para cada um de nós. Boas obras. Irmãos, nós precisamos compreender isso, as boas obras que Deus preparou. E no capítulo 1, versículos 4 a 9, diz claramente que nós fomos elegidos, que nós fomos escolhidos para a glória de Deus. É isso que nós precisamos compreender. Há uma ideia hoje antropocêntrica. O que é? A ideia que tudo é voltado para nós. Jesus morreu por mim, isso é para o meu deleite, isso é para mim. Não. Tudo foi feito para a glória de Deus. Aí alguém questiona, então por que Jesus foi à cruz para morrer no meu lugar? Ou no seu lugar? Ele foi à cruz para morrer no seu e no meu lugar, porque a imagem dele em você e em mim estava deteriorada e precisava ser restaurada para a glória de Deus. Agora, como você compreender isso? Como você entender isso? Como você orar segundo a vontade de Deus? Eu quero dizer que em 2004, eu estava bastante cansado. Eu tinha viajado muito. Naquele final do ano, eu estava voltando da 12ª nação, havíamos estado num congresso, e eu cheguei para minha esposa, que estava terminando um curso, e ela me disse, eu quero descansar. Eu também falei, quero descansar. E eu digo para vocês, eu falei, eu quero descansar, eu quero ficar em casa. E ela estava terminando um curso de 5 anos, e ela disse, eu quero descansar também, mas eu quero ir para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde nós trabalhamos. E eu queria ficar em casa. Eu só quero dizer para vocês que quem manda em casa sou eu. Quando eu vi, eu estava na Bolívia. Chegando ali, irmãos, nós tínhamos uma base na época, fora da cidade. Fora da cidade. E a gente tem que acompanhar missionários. A gente treinou 1/3 da força missionária brasileira que está nos países mais fechados da terra. Os países mais fechados. 1/3 da força missionária brasileira. Então você tem que acompanhar. Um dia eu levantei para orar, era 2h30, comecei a orar. Depois o Senhor começou a colocar um peso. E eu comecei a orar, Senhor, como que eu oro? Aí entrei na internet, um terremoto lá na China. O nosso missionário estava num prédio, saiu, porque o prédio tremeu e ele machucou inclusive o pé para descer pelas escadas. Então, como você orar? E aí nós estávamos em contato com outros 2 missionários que estavam ali. Então, como você acompanhar os desafios de cada lugar? Como você está à frente de situações, de circunstâncias, de perseguições. Um exemplo, eu estava ali na Indonésia e um pastor estava contando. Ele falou, aqui Deus está com a gente.
Aqui a gente tem o costume de dizer, a gente sente a presença de Deus. Lá não, eles têm que falar, Deus está. A gente não precisa sentir, Deus está. Então, eles têm, assim, eles se reúnem e tem mais ou menos 10, 12 policiais guardando o pessoal da igreja. Fora da igreja, assim, 10, 12, por causa dos terroristas. E um dia eles estavam lá e uma pessoa entrava, saía, fez isso umas 10 vezes. Quer dizer, a última vez que ele saiu, explodiu fora da igreja. Há uma coisa que a gente precisa compreender, a vontade de Deus. Como orar segundo a vontade de Deus. Então eu estava ali, e eu quero colocar isso para vocês. Eu estava ali, e eu estava bastante cansado, mas o lugar não pegava nem celular, não tinha internet, não tinha nada. Imagina alguém que está mesmo viciado nisso. Então toda hora você está acompanhando uma notícia ou outra. E aí não tinha nada. Um dia, 2 dias, 3 dias, parece que houve uma limpeza, desintoxicar, desopilou o fígado. E aí o que aconteceu? Aí eu saí mais relaxado pela cidade, fui comer comidas, eu vou nos lugares, eu gosto de comer. Irmãos, eu como, eu tenho que controlar, eu tenho dificuldade, eu sou que nem chinês. Chinês assim, tudo que voa se come, exceto aviões e helicópteros. Tudo que se move na terra se come, exceto tratores e carros. E tudo que se move no mar se come, exceto submarinos e navios. Então, é de comer, é muito bom. Então eu aprendi a comer e apreciar. E tendo pimenta, irmãos, é melhor ainda. Então saí para comer comidas típicas ali da Bolívia, apreciando, voltei. Aí comecei a escrever um livro. Eu sou introspectivo, eu era muito tímido quando adolescente, jovem, eu não sei como Deus me escolheu. Eu entendo agora, porque se Deus escolheu a jumenta, então Ele pode me escolher. Então, aí eu estava ali, estava escrevendo, e pensei, vou escrever um artigo. Todo dia eu escrevo alguns artigos. E hoje mesmo postei lá no Facebook um artigo falando alguma coisa sobre a síndrome de Elias. E aí estava escrevendo, aí pensei, falei, não vai ser um artigo, vai ser um livro. Muito bem. Daqui a pouco eu olho para a televisão. Parece mentira, irmãos. Eu olhei para a televisão, o que acontece? Eu olho ali, eu fico impressionadíssimo. Eu falei, mas não pode ser. Uma coisa assim que eu já vi tanta coisa no mundo, tanta coisa, se você pensar em alguma coisa, coisas bonitas, coisas aterradoras. Então, um exemplo, eu estava na Islândia, eu fiquei tão impressionado, eu acordava 3, 4 horas da manhã e ficava olhando para o céu e ficava admiradíssimo de ver a aurora boreal. E aquilo movia de um lado e olhava e lembrava da Bíblia. É como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Então, eu poderia mencionar tantas coisas, mas nunca tinha visto nada igual. Aquele evento, olhando assim, aquelas ondas gigantescas vindo e destruindo tudo. Tsunami. E falaram que morreram 10 mil, depois outro dia 20 mil, 30, 50, 100, 200, 340 mil vidas foram ceifadas. A metade delas na Indonésia. Metade delas na Indonésia. E aí quando eu olhei para aquilo, eu fiquei impressionado. Alguns, aí começaram a escrever, é o fim do mundo, e algumas coisas e tal. Aí eu olhei e falei, Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas.
tudo que acontece está debaixo do teu controle, nada acontece sem a tua vontade permissiva. Qual o teu plano? Qual a tua vontade? E o Senhor falou no meu coração: espere. Aquilo me deu paz, me deu tranquilidade. Irmãos, foram tantos recursos direcionados para esses países, de organizações europeias e norte-americanas, que eles não sabiam mais como fazer e também pediram: não envie mais, porque nós não temos condições de administrar. Como resultado, a igreja na Indonésia convidou 400 líderes internacionais. E entre esses líderes, quem estava organizando, porque eles queriam agradecer, dizer: olha, nós fizemos esse tipo de trabalho e queríamos que vocês viessem aqui. E eu fui escolhido para estar ali. E eu fui, quando eu estava no estádio, irmãos, pessoal louvando a Deus, uma coisa impressionante, 90 mil pessoas no estádio, no mundo muçulmano, louvando a Deus, orando de joelhos. Imagina que não faz um tsunami da vida. Quando eu estava lá, o próprio presidente muçulmano estava ali dentro do estádio. Algo impressionante. Começaram a louvar a Deus, e quando começou assim, eu levantei as mãos para o céu e disse: louvado seja o teu nome. Uma pessoa bateu nas minhas costas e disse: Davi, você sabe o que aconteceu em Banda Aceh? Banda Aceh é a região mais muçulmana e que foi a mais afetada. Ele disse: olha, os cristãos, antes do Natal, eles queriam celebrar Jesus, foram às autoridades e não lhes foi permitido. Sabe o que eles fizeram? Eles foram para as montanhas. Véspera de Natal, dia 26, às 10 horas da manhã. Os cristãos estavam lá nas montanhas. E o que estava acontecendo lá embaixo? Eu pergunto: a mídia trouxe tal notícia? Vocês sabiam disso? Mas Deus preservou esse povo. Deus tem um plano, irmãos. A gente não compreende. Deus tem um plano. Deus tem o controle de todas as coisas. A gente precisa orar segundo a vontade de Deus. A gente não pode ser guiado por circunstâncias, por situações. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E se você não sabe como orar, o Espírito Santo te ajuda, porque ele traduz ao empresário muito grande brasileiro, que a gente tem orado junto. Ele trouxe a Toyota Motores, só a Toyota, mais de 5 mil empregos para o Brasil. Ele estava agora mesmo em Dubai, e esse final de semana, eu tinha esquecido, eu tinha marcado para a gente estar orando no sábado. E quando foi, o pastor me telefonou: você tem compromisso? E eu havia me olvidado. E a gente tem orado. E eu estou escrevendo sobre a oração. E ele falou: Davi, alguns momentos que a gente ora, e eu falei: mas o Espírito Santo traduz. Ele falou, algumas vezes ele traduz, ele fala: ai, essa é a oração nossa. Aí como que a gente está orando e fala: ai, Senhor. Aí o Espírito Santo chega lá e traduz para Deus. Eu não sei se você passa por algumas situações que você nem sabe como orar, como Ana, que estava ali, e que ela chegava e ela só mexia com a boca, parecia uma doida, mas o Senhor ouviu. O Senhor ouve. Se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nos ouve, já alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, devemos aprender a orar. Orar segundo a vontade de Deus. Imagine vocês, nós temos entrado na Indonésia. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas coisas extraordinárias estão acontecendo ali dentro. Deus tem aberto portas extraordinárias, com o governo, com lugares. Nunca imaginávamos, o país que mais está crescendo economicamente, as portas escancaradas. Se você quer um exemplo, montar um restaurante, a Indonésia é o melhor lugar. No Brasil, para você ter o capital de volta, 5 anos. Na Indonésia, 6 meses.
Já pensou você entrar lá e depois aproveitar as oportunidades de ganhar dinheiro e falar de Jesus? Ter autossustentabilidade. Nós estávamos com um casal lá na missão, 6 anos com a gente. Ele falou, mês de dezembro é o último mês. Eu falei, nunca fala isso com Deus. Nunca fala. Deixa Deus conduzir a sua vida. Mas ele estava tão desesperado, irmão. Diz que a esperança adiada traz dor ao coração. E ele estava tão desesperado. Eu fui e encontrei um empresário. No dia 20 de dezembro. Compartilhei com ele e falei, olha, querido, há algo importante. Se você entrar nessa área de negócios, você pode ganhar muito dinheiro e, além disso, levar missionário. Eu contei toda a história, falei, vamos abrir uma churrascaria lá em Jacarta. O que aconteceu? Ele falou, não, muito bom a ideia. Eu vou pegar mais 8 empresários e a gente vai montar essa churrascaria lá e vamos mandar esse empresário, esse casal de missionário vai sustentar, além dos salários, vão ter uma percentagem ainda na empresa. Ele aceitou o desafio. Na sexta-feira, o secretário da Agricultura do Brasil estava com alguns empresários também na China, porque churrascaria na China pegou tanto que eles estão pensando em montar 200 churrascarias na China. E é negócio da China, gente. Então, como compreender a vontade de Deus? Como orar segundo a vontade de Deus? Há muitas coisas que a gente não compreende. A gente olha talvez para uma criança, olha para um adolescente, fala, isso não tem esperança, isso não dá, isso não vai. Mas para Deus, tudo é possível ao que crê. Compreender isso, para Deus tudo é possível. Há muitas pessoas frustradas, decepcionadas, amarguradas, ressentidas, problemáticas, porque ainda não compreenderam qual a obra que Deus tem. Muitas vezes as pessoas estão pensando, eu quero fazer medicina, mas eu quero fazer e tenta 1, 2, 3, 4 vezes e se decepciona, porque Deus falou comigo, mas eu não entendo, eu não consigo passar. É porque Deus não te quer aqui, Ele quer que você vá lá para fora. Compreenda isso, qual a vontade dEle. Então, quando ouvir a voz de Deus, compreender qual o tempo, muitas vezes a gente não compreende isso. Eu vou falar para vocês, nós estávamos com 96 pessoas, preparando para ir para a janela, 96. Gente, imagina, 96 jovens. E ainda tinha um grupo de mais de 50 no seminário e adolescentes, ali na missão. E adolescente come. Meu Deus, esses aqui não, mas adolescente come. Esses dias o cronista falou, mãe, precisa fazer até alguma coisa de um cafezinho para adolescente, come. Um dia um adolescente, 16 anos, falou para mim, tio, São Paulo tem um pessoal chamado de tio, mesmo que seja avô, né? Ele fala, tio, eu comi 23 pedaços de pizza. Irmãos, eu fiquei tão assustado, eu como, mas eu não passo, se eu chegar um dia querer comer 4. Mas 2 pedaços para mim. 23. Aquilo ficou na minha cabeça tão forte. Eu fui pregar em Vitória, falei, gente, mas adolescente come 23 pedaços de pizza. E naquela semana, tinha uma menina que tinha ganhado chocolate. Fazia tempo que ela não comia chocolate. E ela comeu 26 chocolates. Aí eu fui lá, quando eu saí, um outro adolescente falou, tio, ele perdeu para mim. Eu comi 26. Irmãos, agora vocês imaginam 160 pessoas estudando, comendo. E Monte Verde come, porque é frio. E come, gente. Você quer ver? Teve uma menina que veio lá agora, da Bolívia. Ela engordou 9 quilos em um mês. Aí o pessoal pensa, vai para a missão e vai passar fome.
essa ideia no Brasil, vai para missões, vai passar fome. Muito bem. Nós estávamos ali com 96. Para viajar, então nós íamos para a Inglaterra e depois lá distribuir o pessoal para aprender francês, para aprender inglês e para entrar nos países fechados. Aí nós estávamos ali falando, vamos colocar todo mundo para viajar. Então reservamos a passagem um ano antes. Quando deu 6 meses, eles falaram, vocês têm que dar uma parte. Então nós fizemos um sacrifício lá e conseguimos dar 10%. Aí, quando faltava 2 meses, então os recursos que vinham, irmãos, era para comprar alimento, era para preparar roupa. Imagina, quem fez um check-up dentário o ano passado? Foi no dentista. Quem fez? É caro. Imagina mandar 100 pessoas para fazer check-up. 100. Da vista, 100 pessoas para fazer check-up. Check-up médico. Preparar todos eles, vacinas, todos os tipos de vacina. Então falaram, olha, aqui na África está tendo um problema de raiva. Aí a gente tinha que preparar, e o governo não dava, tivemos que comprar 70 doses cada um, 200, imagina, já 20 mil. Então tudo, passaporte, tirar 100 passaportes. Então vim para São Paulo, voltar e tirar passaporte, mais ou menos 350, 400 reais. Põe isso aí vezes 100. Então, todo o dinheiro era para cobrir essas despesas, mas não tinha nada para passagem. Aí fomos para um jejum e oração. Eu sei que vocês fazem muito jejum, mas os jovens não estavam acostumados a fazer jejum. Então, depois de 3 dias, no segundo dia, tinha um deles que descia assim, ó. E eu gritava lá, pode ficar tranquilo que você não vai morrer. Então, 3 dias de jejum e oração. Irmãos, nós chegamos no 3º dia e entendemos que Deus queria que a gente viajasse naquela data, 21 de setembro. Então, muito bem, nós começamos a louvar a Deus, terminamos o jejum. Aí, passa um mês, nada dos recursos. Aí, faltando 3 semanas. 3 semanas já comecei a ficar preocupado. Não tinha os recursos, porque os recursos eram para cobrir as despesas. Não faltava nada, mas não tinha o recurso para as passagens. Aí a empresa falou o seguinte, agora vocês vão ter que pagar. Brasileiro tem um jeitinho, não tem? Então nós pegamos todos os cartões de crédito que a gente tinha, dos diretores e tudo, e demos cartões de crédito. Sabe o que acontece, irmãos? E aí ficamos preocupados, cartão de crédito. E agora? Faltam 2 semanas. Dinheiro não entra suficiente para nada. Só para cobrir as despesas gerais. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, perdoe-nos. Se onde erramos, Senhor, dá uma maneira que a gente possa, pelo menos, cancelar essa viagem. Aí, 1 semana, nada dos recursos, irmãos. Faltando 5 dias, vamos lá, jejum e oração de novo. E aí o pessoal orando, e eu estava lá, e eu começava, Senhor, tem misericórdia. Senhor, onde eu errei, Senhor, se a gente não ouviu direito, Senhor, muda a história, faz alguma coisa. Quando nós estávamos assim, eu disse, Davi, um telefonema, em inglês, eu vou atender. Aí o cara falou, sou o diretor da empresa aérea British Airways. Quase eu caí de costas. Irmãos, aí ele falou, o voo foi cancelado. Ai, irmão, que alívio. Falei, glória a Deus, agora tem um motivo para a gente falar do cartão de crédito. Ele falou, o voo foi remanejado com a TAM. Pressão voltou tudo novamente. Aí ele disse, agora vocês têm que passar para os Estados Unidos. Irmão, passagem só de ida. Jovens, conseguir visto para os Estados Unidos? Em 5 dias? É impossível, né? Aí eu falei, olha, só tem 2 pessoas que têm visto para os Estados Unidos. Uma moça de Guiana inglesa e eu. Ele pegou e disse, Davi, já está tudo acertado com o governo norte-americano. Vocês não vão precisar de visto. A irmã disse, glória a Deus. E para mim foi a pressão, voltou tudo novamente. Aí ele disse, agora vocês vão pela TAM. E aí disse, agora vocês não vão mais na terça, vocês vão na segunda. Tinha 5 dias para levantar os recursos, agora é 4. Aí eu, fiquei aquela coisa, situação, falei, olha, teve vários deles que viajaram, não sei se vai dar tempo, e eu não sei o que fazer nesse sentido.
Eu queria uma desculpa. E ele disse: Davi, não se preocupa, nós vamos dar 94 passagens para vocês. Irmãos, eu falo para vocês, aqui pode ser glória a Deus, pastor? Irmãos, naquela hora eu pulei, disse glória a Deus, saí ali, dei a notícia. O pessoal começou, pulava, deitava, rolava. De 104 pessoas para viajar, porque tinha liderança, 94 passagens para a Grã-Bretanha de graça. Irmãos, chegamos ali na Grã-Bretanha, fomos recebidos como uma delegação especial, como se fossem artistas famosos, ou músicos, ou esportistas, ou políticos. Impressionante, colocaram 4 pessoas para nos atender, sem nenhum problema, colocaram uma supervisora, e foi algo assim. Quando chegamos lá, ainda faltaram algumas bagagens, e eles falaram: olha, nós vamos dar o restante das passagens para vocês. Nós pagamos mais ou menos só R$30 cada um. Irmãos, Deus levou essa equipe para vários lugares, atravessaram o deserto. Nós estávamos na França, adquirimos 3 caminhões do exército, foram adaptados. Eles atravessaram o deserto em 2 caminhões, um foi para peças de reposição, atravessaram o deserto. Incrível, irmãos. Ali eles fazem um comboio para atravessar o deserto. E acompanhado, quando chegou lá 2 brasileiros, de carona. Viu os brasileiros lá, foram lá e pediram carona. Colocaram lá nos caminhões, foram adaptados. Chegou no final da viagem, os 2 estavam convertidos. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, nós estávamos lá no Recife, um casal, o rapaz tinha estudado enfermagem, trabalhava no centro de recuperação, e ele teve 3 dias sonho, que ele sonhava, e ele viu as pessoas, e ele falava: quem são vocês? E ele falava: olha, nós somos fulanes. Você vem para cá para falar de Jesus para a gente. 3 dias, ele escreveu para muitas missões, mas missões não conheciam ainda, nessa época, não conheciam. E quando ele chegou lá nesses lugares, os fulanes tiveram sonhos e visões com Jesus e estavam ali. Inclusive, irmãos, Deus tem dado muitos sonhos e visões com Jesus. Aqui nós temos 5 vídeos diferentes, impressionantes, de muçulmanos que têm sonhos e visões com Jesus e se convertem. Deus está fazendo algo extraordinário. Agora, como a gente conhecer a vontade de Deus? Essa é a situação. Como você conhecer? Você tem que orar e pedir: Senhor, qual é a tua vontade? Qual a tua vontade para a minha vida? Qual o teu propósito? Porque Deus preparou antes da fundação do mundo. Deus preparou. E eu poderia contar aqui um monte de estratégias. Mas uma delas é que Deus quer levantar uma nova geração na igreja brasileira. Nós temos investido nisso, nós acreditamos, Deus quer levantar. Eu tenho orado todos os dias, irmãos. Há alguns pedidos que eu estou colocando todas as madrugadas. Tenho orado por algumas pessoas, tenho orado por alguns projetos, mas eu tenho orado por 300 teams. Eu tenho orado por 300 teams para serem treinados, para fazer diferença. Eu acredito nos teams. Deus quer fazer algo extraordinário. Nós desenvolvemos um projeto para adolescentes. Eu estava contando aqui de manhã, uma jovem, uma adolescente de 14 anos, falou para o pai, pastor presbiteriano: pai, eu quero ser missionária. O pai disse: minha filha, muito bem, então você vai terminar o 1º grau, depois você termina o 2º grau, termina a universidade, aí você vai para o seminário. Isso é a estratégia dele. Sabe o que é que acontece? Esse menino falou: pai, eu quero começar agora. Ele veio nos procurar. Como nós vivemos 10 anos fora do Brasil, meus filhos foram crianças e adolescentes, estudaram fora. Eu morei na selva entre os índios aioreus, morei, um exemplo, no país de Gales, na Inglaterra, na França, e ele veio me procurar, e nós fizemos um projeto.
E ele aceitou. Essa menina veio para a missão, ficou um ano no país de língua hispânica, ficou um ano no país de língua inglesa, foi terminar o 2º grau na Índia. No meio do curso, ela foi visitar o irmão que estava coordenando um projeto na área estratégica para a área de esportes ali na China. Ela foi na universidade, ela falou, fui lá e eu vi que o mandarim não é difícil, em 6 meses eu aprendo e posso ajudá-los, quando eu terminar o curso. Você aceita? Aceitamos. 7 anos de formação bíblica, missiológica, intercultural, espanhol, inglês, hindi e mandarim. Ela voltou, ganhou bolsa de estudo no Mackenzie, fez letras com especialização em tradução bíblica, e eles escolheram como modelo para mostrar para os Estados Unidos. Agora, com 26 anos, ela está indo lá para a Ásia para ser uma tradutora da palavra de Deus. Deus está fazendo algo extraordinário. Eu tenho orado, eu acredito que Deus quer levantar uma geração. Nós temos ali 3 adolescentes. Eu vou pedir para a Débora vir aqui compartilhar um pouco, para vocês ouvirem um adolescente. Tem um que acaba de chegar, tem um outro lá da terrinha. Quando eu falo da terrinha, irmãos, os irmãos imaginam de onde é? Hã? Vocês imaginam? Tá bem, então fala. Débora, compartilha aqui um pouco com a gente sobre sua experiência. Meu Deus, a graça e a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é Débora, eu tenho 16 anos de idade. E eu recebi o chamado missionário, acredito que 14 anos, no ano retrasado. Quando o pastor Davi Botelho esteve na minha cidade, compartilhando com alguns pastores, com algumas igrejas, assim como ele está fazendo hoje sobre o desafio missionário, sobre Janela das 40, países não alcançados. E isso desde 2009 queimava no meu coração, eu recebia notícias e ficava impactada com o mundo afora. Então, eu decidi, disse para os meus pais, e os meus pais, não, você ainda é muito nova, eu tinha 14 anos. Não pode, não dá, não deve, não é assim. E eu fui orando, foi muito difícil eu convencer os meus pais, quem convenceu não foi eu, foi Deus. E quando meus pais liberaram, corremos atrás, eu cheguei na Missão Horizontes, situado em Monte Verde, Minas Gerais, no dia 6 de fevereiro de 2013, ano passado. Passei o ano inteiro ali aprendendo mais teologia, missiologia, crescendo espiritual, mental, fisicamente, enfim. E agora, daqui a 2 semanas, dia 24 de fevereiro, eu vou para Nova Zelândia, passar 6 meses na Nova Zelândia e de lá, direto para a Indonésia. Na Indonésia, meu foco é terminar meu ensino médio. Eu tenho 16 anos, só fiz o primeiro ano aqui no Brasil. E como a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo e a gente não pode entrar como missionários, nossa estratégia é entrar como estudantes ou profissionais. Então, eu estou seguindo nessa trajetória, eu e mais 7 jovens. E obrigada pela oportunidade. Obrigado. Quantos adolescentes tem aqui? Levante a mão. Vem aqui vocês, aqui. Vem aqui os adolescentes. Essa é uma força extraordinária. Eu me especializei nessa área. O livro, nós temos ali, Revolution Teen Adolescentes com Propósitos, eu trabalho nisso. Uma criança que começa a aprender uma outra língua, a massa cinzenta cresce. Eu não sei quantos de nós verificamos esse potencial. Um exemplo, eu tenho 6 netos. Eu só falo com eles em inglês. Com todos eles. Mesmo o bebezinho que tem 1 mês e meio agora. Eu converso com ele em inglês. Irmãos, eu quero dizer para vocês. Minha netinha tinha 2 anos e meio. E eu só falava inglês. Ela entendia inglês, tudo bem, mas ela falava em português.
Um dia ela chegou para mim e disse: Grandpa é vovô. Ela falou: Grandpa, não fale comigo mais em inglês. Contei para a mãe dela. A mãe dela começou a ensinar todo dia, meia hora. Não foi 3 meses, ela só falava comigo em inglês. Irmãos, inglês é um língua fácil. Se você aprender 4 palavras por dia, ao final de 5 meses você está falando inglês. Mas eu pergunto, quanto nós somos determinados a isso? Esse pessoal, alguns deles já falavam inglês, mas eles estão indo, já falando, vão se especializar. Eu quero dizer, a oportunidade de preparar. Eles têm uma facilidade tremenda. Até os 25 anos, a pessoa tem 30% a mais de capacidade. Um adolescente bilíngue tem 5 vezes mais capacidade de aprendizado do que um outro adolescente. Se nós temos o desafio de evangelização das nações, por que não investimos nessa faixa etária? Eles têm uma capacidade. Agora, vai depender deles. Porque muitas vezes as pessoas falam, não tem recurso. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono das riquezas. Deus é o dono da terra. Eu vou colocar para vocês um garoto, 16 anos, no interior do Ceará, Acaraú. Ele chegou, foi a Itapipoca. Eu estava barbudo. Ele foi no congresso anterior, tinha ido no outro congresso, e ele me passava sempre e-mail e disse: invista em mim, invista em mim. Esse garoto foi lá no congresso, imagina um velho, o que ele ia fazer? Não era nenhum grupo musical, não era nada, não era Justin Bieber, ninguém desses aí. Ele foi lá, e aí ele pegou e falou: invista em mim. Eu falei: tá bem, eu vou investir em você. Eu falei: então fala com a sua mãe. Nós estamos aqui com 12 adolescentes, tem uma professora da universidade ali, você vai compartilhar, você vai passar esse restante de férias que eles estão aqui no Ceará, e você vai estar compartilhando, Deus pode abrir as portas de recursos para você. Tudo bem. Aí, o que aconteceu? A mãe não deixou. Aí eu falei com essa professora universitária, doutora e minha orientadora de mestrado. Ela entrou em contato com a senhora também não deixou. Eu falei: pastor, o seguinte, está acontecendo isso. O pastor chegou e falou assim: olha, deixa eu falar com ela. Falou com ela: olha, acontece isso, é a oportunidade da vida dele, deixa. O pastor, ela acreditou. Ela não me conhecia, não conhecia a irmã, como que ela ia deixar o filho? Tinha deixado ele ir na igreja, 2h30 da cidade. Ela deu dinheiro e ele só foi com dinheiro de ida, não tinha nem dinheiro de volta. Sabe o que acontece? Ele foi lá nas férias. O testemunho dele foi tão forte. O juiz e um outro empresário falou: nós vamos te sustentar. 2 semanas depois, ele estava chegando em Monte Verde junto com o restante da equipe. Foi para a Bolívia. Lá ele conseguiu. Terminou medicina o ano passado, que é ir para missões. Deus faz. Agora, muitas vezes nós limitamos, mas nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Aqui nós temos alguns adolescentes. Talvez eles tenham alguns planos que não compreendem. Talvez não compreendem. Mas se a gente orar segundo a vontade de Deus, como orar segundo a vontade de Deus? Esse é o desafio, orar segundo a vontade de Deus. Nós temos um curso chamado curso de especialização em missões transculturais à distância. Se eles fazem, continuem estudando, se preparam, no tempo de Deus, Deus vai suprir. Hudson Taylor disse: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, tem os recursos de Deus. Nós precisamos aprender a orar. Seu nome? Hã? Tabata. Muito bem. Eu vou colocar uma outra coisa. Eu estava na Inglaterra, conheci uma senhora escritora, me identifiquei muito com ela. Ela havia escrito 13 livros. Como preparar as pessoas para as dificuldades da vida, para os problemas da vida. Então ela aconselhava as pessoas, como psicóloga, como você enfrentar os problemas da vida. Então ela vivia numa cadeira de rodas. E ela escrevia as lutas
tudo para as pessoas. Aí um dia eu fui visitar a Inglaterra, e aí eu queria ver essa senhora, e ela não estava na igreja. Aí falei para o meu amigo, falei, olha, e aquela senhora assim, assim? Ele falou, você conversou com ela? Eu falei, mas não conversei. Ele falou, você conversou. Ele contou a história, que ela havia escrito 13 livros, era conhecidíssima na Inglaterra. Um dia uma mulher nova convertida, 2 meses e meio, falou, Deus falou para você sair. Aí a mulher falou, não, eu não consigo. Falou para você sair, dá a mão aqui. Pegou a mão dela, saiu, e ela nunca mais ficou na cadeira de rodas. Irmãos, há algumas coisas que a gente precisa orar segundo a vontade de Deus. Eu não sei explicar, mas Deus faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Nós estávamos mandando uma moça lá para o Níger. Fizemos check-up, diagnosticou que ela tinha 40% de perda de uma visão por causa de uma bactéria. Aí, falamos, e agora? Mesmo preparada, falava francês, aquele desafio, o que vai fazer? Escrevemos para a líder, missionária médica, contamos a história, porque tinha dito para ela que se ela tivesse malária, ela perderia o restante, porque ficaria debilitada e acionaria novamente aquela bactéria e poderia perder o restante da vista. Aí a médica falou, não, ela pode vir para cá com uma vista só, ela pode fazer um trabalho extraordinário. E ela foi. Teve 3 malárias. Voltou, fez um check-up, não tinha nada, a vista totalmente restaurada. Deus faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Nunca oramos por isso. Irmãos, há muita coisa que a gente precisa aprender. A gente corre atrás das bênçãos, a gente corre atrás de promessas, a gente corre atrás de sinais. Mas a Bíblia diz, e esses sinais seguirão os que crerem. Você está fazendo a vontade de Deus? Se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se nos ouve, já alcançamos as petições que lhe fizemos. Você tem que estar em movimento, você tem que estar fazendo a vontade de Deus. Irmãos, e missões, para entrar nesses lugares, um exemplo, Coreia do Norte. Eu poderia compartilhar tanta coisa sobre a Coreia do Norte, mas nós temos orado pela Coreia do Norte. O desafio da Coreia do Norte. Eu tenho orado pela Coreia do Norte. Se olha aquele homem lá na Coreia do Norte. Eu vou só dizer para vocês, sanguinário, matou o tio. Você sabe como que ele matou? Ele colocou o tio e mais 5 pessoas com cachorros famintos, colocou para comer o tio e os outros. Louco. Mas as portas estão abertas, escancaradas. Eu poderia colocar mais algumas coisas, mas eu só quero dizer aqui para vocês, pode ficar aí. Um exemplo. Esse aqui é um globo. Aqui tem um orifício, tem uma tampa. Eles enchem de gás hélio. Quando o vento está em direção à Coreia do Norte, eles soltam e cai lá dentro. E aqui está o livro de Marcos e o plano da salvação para entrar lá dentro. Eu poderia colocar muitas estratégias, mas nós temos uma parceria com o governo da China. O governador da China esteve aqui o ano passado. O ano passado, nós recebemos, fez parceria de cidade irmã com a cidade de Bragança Paulista e a cidade de Extrema. E essa notícia, nós fizemos uma parceria também com a associação da qual faço parte, a Associação Empresarial, que sou vice-presidente. Os coreanos souberam, entrou em contato com o Banco Mundial, e um coreano veio aqui no dia 23 de dezembro para a gente encontrar. É a única data que ele tinha disponível para entrar na Coreia do Norte com estratégia na área empresarial. Deus tem planos que extrapolam o nosso próprio entendimento.
Deus tem plano. Irmãos, muitas vezes os desafios são grandes, mas maior é o nosso Deus. Eu só vou dar mais um testemunho. Eu sei que eu passei, mas eu não sei quando eu volto aqui. Mas eu quero dizer, eu estava na Bolívia. Recebemos um grupo de ingleses. E aí, assim, a senhora veio me buscar. Falou assim, olha, meu marido acabou de sair do hospital, está com o coração inchado, vai morrer. Queria que você fosse orar lá. Então eu fui lá, apresentei o plano da salvação e eu fiquei impressionado. Uma casa de pau a pique, olhando toda aquela situação, uma mulher com uma quantidade grande de crianças. E eu olhei e falei, meu Deus, e agora o homem vai morrer? E essa mulher, para criar esses filhos, o que ela vai fazer? Apresentei o plano de salvação, ele aceitou Jesus, e aí eu falei, agora eu vou orar. Então eu orei, Senhor, prepara o seu coração para ele ter um encontro com o Senhor, e ao mesmo tempo, supra as necessidades dessa senhora com os seus filhos, que ela também havia aceitado Jesus. No domingo seguinte ele estava lá na igreja. Eu falei, aconteceu alguma coisa, ele vai morrer, porque já está desenganado. No outro domingo, no outro mês, no outro ano, e até hoje está firme. Deus faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nos ouve, já alcançamos as petições que lhe fizemos. Ele é o Deus dos impossíveis. Esse é o Deus dos impossíveis. E é esse Deus que escolheu esses adolescentes. Preparou boas obras para cada um deles, desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Agora, compreender isso, há muitos adolescentes, irmãos, que estão frustrados, decepcionados, amargurados, problemáticos, porque não está fazendo o que Deus quer. Uma sociedade onde os adolescentes estão perdidos, não têm perspectiva de vida, Deus tem levantado uma nova geração. Estão dispostos, querem compreender isso? Entre em contato com eles. Pode ir para lá. Obrigado, gente. Irmãos, Deus quer fazer mais do que pedimos ou pensamos. Quais as estratégias? Como entrar nesses lugares? Como entrar na Arábia Saudita? Como entrar nesses países? Eu estava em Dubai. Dubai, irmãos, é impressionante você chegar ali e ver tudo aquilo. Pessoal, e a gente mostrando tudo aquilo. E eu estava ali em contato com alguns líderes. Irmãos, é impressionante o que acontece. O governo dá terra para as igrejas construírem, porque 90% da população é de estrangeiros. O governo quer agradar, ele quer dinheiro para o país. Mas pouquíssimas pessoas estão olhando os nacionais. Como alcançar os nacionais? Esse é o desafio. E a gente tem olhado essas pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus com seu sangue comprou para Deus pessoa de toda tribo, língua, povo e nação. E Deus tem escolhido o Brasil. Deus tem abençoado o Brasil. Deus tem prosperado o Brasil. E é hora de nós voltarmos para as nações. E a Bíblia diz em Abacuque 1:5: olhai e vede entre as nações, admirai-vos e maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. E Deus quer usar a gente. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Irmãos, eu poderia compartilhar mais. Eu queria compartilhar sobre o apóstolo Paulo entrando em Corinto. Mas o tempo acabou. Mas o apóstolo Paulo aproveitou uma oportunidade na área de esportes. Quando ele fala, combati o bom combate. Ele estava falando, sabe do quê? De uma luta grego-romana que ele havia visto. As pessoas que lutavam isso, eles tiravam toda a roupa, passavam óleo para que não pudesse pegar nada do corpo, que era uma luta chamada grego-romana. Combati o bom combate, guardei, acabei a carreira. Quando ele fala, acabei a carreira, ele está falando de uma corrida que chama maratona. Alguns dizem que era uma corrida rápida, mas para alguém terminar uma corrida de maratona, são 42 quilômetros. Não é fácil.
terminar com a mesma fé, com a mesma perseverança. Irmãos, está muitas pessoas que começam bem na vida cristã, mas não termina. Não termina. E depois guardei a fé. Isso era algo, um exemplo, é aquele de bastão, que a gente usa 4. Como você guardar a fé, passar o bastão a outro. Irmãos, vai chegar um dia onde toda tribo, toda língua, toda nação vai ouvir o Evangelho e vai soar a grande trombeta e Ele vai nos chamar, porque terminamos a carreira, guardamos a fé e Ele vai dizer: venha, benditos do meu Pai. Deus está nos chamando para fazer essa obra. Os desafios são grandes, os problemas são grandes, a gente vê nos embates, alguns caindo, a gente vê alguns mortos, mas uma coisa, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Sabe o que é mais que vencedor? É quando uma equipe vai disputar uma última partida, mas que já ganhou o campeonato. Ele pode perder, mas ele já ganhou. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus tem um plano para a sua vida. Conheça a vontade de Deus para a sua vida, e Ele vai fazer muito mais, abundantemente mais, do que pedimos ou pensamos. Contamos com as orações de vocês e que Deus os abençoe. Queridos, a gente tem alguns livros aqui. Esses vídeos são importantíssimos porque são histórias extraordinárias de muçulmanos que tiveram sonhos e visões com Jesus, e ao final ainda tem os testemunhos. O que Deus está fazendo na China, de volta para Jerusalém? O que eles querem fazer para terminar a tarefa? É coisa extraordinária a estratégia. Um exemplo, no mundo muçulmano, segredos do Alcorão, para você ter uma ideia do que o Islã é e está fazendo, e muitas vezes a gente não tem ideia. Esse é de adolescente, o pai que tem adolescente, o adolescente, esse é um livro que impacta. Aqui, sobre o Brasil, Gigante Adormecido, e aqui sobre a Coreia do Norte, o grande desafio da Coreia do Norte. Os olhos dos animais sem cauda, as memórias de uma mulher norte-coreana na prisão. Deus chegou a Tibete. Se pegar, você não consegue terminar. Você vai 2, 3, 4 horas da manhã chorar os milagres que Deus fez para colocar a palavra dele lá no Tibete. Tudo que você quer saber sobre as nações, orar pelas nações, intercessão mundial. Esse material está à disposição de vocês. E se vocês querem investir, aqui tem um cofrinho. E a gente tem dito que o crente brasileiro gasta mais com Coca-Cola do que investe naquilo que diz acreditar, missões. A gente quer ver esse quadro mudado. Então parece um refrigerante. Mas o objetivo é que a pessoa possa estar investindo nesse pessoal que está indo para essas regiões menos evangelizadas da terra. Então você pode adquirir um cofrinho e estar investindo nessa obra. Obrigado, gente. Precisamos das orações de vocês. Obrigado, pastor. Amém. O pastor Davi está convidando. Alguém queira receber uma oração, vem aqui à frente. Antes de você vir, porque eu creio que você virá. Entenda uma coisa. Quando você recebe uma palavra de Deus, como nós recebemos hoje, e quando você tem um ministério voltado aos sonhos de Deus, ao coração de Deus, e você você abre o seu coração para receber uma oração, eu entendo, e nós vivemos isso, que vem um manto de Deus sobre a sua vida nessa questão. Nós estamos no propósito dos 12 dias, e dentro desse propósito, quantas coisas você não escreveu no seu panfleto, que você tem uma expectativa. Agora, que tal você ouvir, agora no 11º dia, que Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais, além. Nesse versículo parece que tem 5 adjetivos, eu vou chamar de superlativos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, abundantemente do que é aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você já pensou que o coração de Deus está muito acima daquilo que você colocou aqui? Então está aberto para nós orarmos por você. De repente você fala, puxa, eu tenho andado fora da vontade de Deus. Eu não tenho ouvido o coração de Deus. Eu não tenho sabido que caminho seguir. E eu quero estar na vontade dEle. Vem aqui à frente que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Então você que deseja receber uma oração, vem aqui à frente. Para nós buscarmos de Deus, juntamente com você, sobre aquilo que você propositou no teu coração. Vem aqui à frente, pode vir. Vem cá, pastor. Vamos orar sobre esses irmãos. Um chamado para as nações, um chamado empresarial, estratégico, alguma coisa que Deus vai transformar aquilo no favor dEle, para a glória dEle. Para a glória dEle. Talvez uma coisa que você não identifica ainda. Em definitivo, um chamado de Deus. Mas é algo que Deus vai usar e transformar para a glória dEle. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Eu gostaria de que o pastor, eu oro juntamente com a igreja, o pastor orasse com os irmãos, impondo as mãos sobre eles. Amém? Amém, igreja? Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra. E os irmãos, a igreja, o Teu povo, nós, Pai, recebemos essa palavra. Debaixo de um manto ministerial, aprovado no Brasil e nas nações. E nós queremos pedir que nessa hora, essas vidas que estão sendo tocadas agora, sejam consolidadas. A bênção do Senhor, o chamado do Senhor. E o Senhor faça o milagre. Além, muito além, abundantemente, acima daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é o Deus do impossível. E eu creio, Pai, que a bênção do Senhor está vindo conforme a motivação que trouxeram esses meus irmãos aqui. De qualquer natureza. Nós repreendemos agora as doenças, as enfermidades, as dores, que desapareçam agora no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos agora todo o mal. Pai bendito, dá a Tua bênção. Faz o Teu milagre, Pai. Derrama do Teu poder agora sobre o Teu povo. E confirma, Senhor, agora, segundo a fé do Teu Filho, segundo aquilo que motivou o coração dele para receber essa bênção. Aquele que recebeu essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Toca, Pai, toca, Senhor, toca poderosamente. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua ação. Cremos, Senhor, na oração do justo, que pode muito nos seus efeitos. Cremos que o Senhor é fiel para responder a nossa oração, quando nós oramos segundo a Tua vontade. E nós estamos reunidos aqui, nesta noite, Senhor, com o propósito de cumprir a Tua vontade. Que o nosso coração esteja consoante ao Teu coração, para que essas bênçãos sejam encaminhadas, para que os milagres aconteçam, para que as vidas sejam tocadas, as vidas sejam transformadas. Pai, opera grandemente aqui, nos propósitos dos corações, opera na vida dos nossos adolescentes, opera nos nossos sonhos, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, que esses sonhos sejam os teus sonhos em nossos corações, e nós vejamos a tua mão bendita, poderosa, operando milagrosamente, transformando, Senhor, milagrosamente. Levanta no nosso meio homens e mulheres, oh Deus, habilitados, homens e mulheres de negócios, que prosperem para a tua glória, para a obra do Senhor. Homens e mulheres do campo missionário, que prosperem, às vezes estrategicamente por uma profissão, que o Senhor possa usá-los. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os ministérios aqui representados, Pai. Cada igreja, cada pastor, oh Deus, cada obreiro, cada visitante, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possam sair daqui debaixo da bênção do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Oh Deus, e quanto ao Ministério Família Cristã, nos dá estratégia, Pai, para aproveitarmos as oportunidades. Oh Senhor, segundo a palavra ministrada neste dia, Pai, nós queremos estar debaixo desse manto de revelação que veio sobre nós e que venha redundar em bênção para a vida da igreja, para a vida da igreja em Ferraz de Vasconcelos, para a vida da igreja brasileira. Oh Deus, que muitas obras feitas nessa nação, feitas, Senhor, nas nações onde nós vamos alcançar, possa sair de homens e mulheres de Deus, que estiveram aqui nesses 12 dias, que estiveram aqui, em especial nesse 11º dia, para que a bênção do Senhor seja grande no meio do teu povo. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor já assistiu às nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Igreja, ainda assim, sem sair do lugar, pastor, fica aqui só mais um minuto, estenda suas mãos, vamos orar. Amém, glória a Deus. Vamos orar por ela. Estenda suas mãos sobre a vida do pastor Davi Botelho, sobre a sua família, sua esposa, filhos, netos, os homens de Deus que Deus coloca, confia na mão dele, e vão às nações. Que ele seja protegido por trás e por diante, que uma redoma do Espírito Santo tome conta da vida dele em todos os lugares que ele plantar a planta dos seus pés, e que seja mantida a integridade do corpo, da alma e do espírito desse servo do Senhor, para que ele possa servir a igreja brasileira e a igreja nas nações por muitos e muitos anos, porque homem de Deus, inclinado para aquilo que está no coração de Deus, nós precisamos nesta geração e em futuras gerações, e que ele seja um homem de Deus que deixe legados por onde ele passar, como tem deixado aqui em Ferraz de Vasconcelos, como tem deixado aqui na Família Cristã, como tem deixado no Alto Tietê. Pai bendito, cobre o teu filho com a tua graça, cobre, Senhor, a sua família, oh Deus, e que a bênção do Senhor esteja sobre ele, que o Senhor possa usá-lo em estratégias, não somente para que ele possa aplicá-las, mas para que ele possa ensinar a igreja brasileira, aos pastores no Brasil, aos pastores na América, Pai, onde ele for visitar, o coração e os ouvidos estejam afinados para aquilo que o Senhor revelar. Dá a ele saúde, Pai, física plena, da planta dos pés ao alto da cabeça. Toca em todos os órgãos do seu corpo, Pai, dando completa saúde. Faça o Senhor o check-up e os milagres e a cura em nome de Jesus Cristo. Dá, Senhor, o recurso. Oh Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata. Dá os recursos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e completa a tua obra. Oh Deus, e a cada ano, em cada tempo, dobra a unção do teu Espírito sobre a vida dele, sabedoria em nome de Jesus Cristo, e derrama da tua graça para o louvor e a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, queridos. Volta para os seus lugares. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Pode se assentar, irmãos, por mais alguns minutos. Eu preciso fazer mais 3 coisinhas antes de encerrar o culto, e você não pode ir embora. A primeira, dos que vieram aqui à frente, quem decidiu no seu coração servir ao Senhor Jesus, levanta a mão. Alguém tomou uma decisão? Glória a Deus. Quem mais está decidindo aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão. Ah, mais alguém? Moça, vem cá. Em nome de Jesus, eu quero orar por você de uma maneira específica. Glória a Jesus. Jesus é bom, né, irmãos? Ele faz coisas lindas, né? E enquanto nós estamos sendo ministrados de um jeito, outro está sendo ministrado na salvação. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo conhece o coração do homem. Ele sabe o que vai no coração do homem. Talvez o pastor, ele ouve a mensagem pensando no reino, pensando na igreja. O outro irmão ouve a mensagem pensando no chamado dele, como ele vai atender. Aí o Espírito Santo vai e toca no coração do outro, fala assim: você vai pensar na sua salvação. Que glória, né? Como é o Espírito Santo? Quantos anos você tem, filha? 15 anos. 15 anos. E tem atitude de arrependimento. Isso é o que começa a validar, a selar a chegada para diante da face do Senhor Jesus. Repita comigo essa oração, feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu recebi a tua palavra e o teu chamado, e eu atendi para a minha salvação. Agora me recebe como tua filha. Perdoa os meus pecados e derrama do teu Espírito sobre a minha vida, para me curar, para me libertar, para me salvar, para me transformar. E o teu sangue venha e purifica todos os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Que venha, Senhor, desde agora, a minha libertação completa, desde o meu nascimento até agora, que eu estava longe do Senhor. E de hoje em diante, a minha vida, o meu coração, a minha mente, o meu corpo pertence a Ti. E eu te servirei para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as mãos aqui, irmãos. Vamos ministrar a cura. Vamos ministrar o perdão. Irmãos, nós temos a chave da entrada do reino dos céus, que Jesus confiou a Pedro, confiou à igreja. Se nós formos com a chave, nós abriremos portas, e as pessoas entrarão no reino. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos essa moça na igreja do Senhor, e pedimos que o Senhor a receba pelo teu Espírito Santo, e toca na vida dela, para curá-la, para libertá-la por completo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que venha, Senhor, os dons do Espírito Santo sobre ela, para usá-la como instrumento do Senhor. E que ela seja, Senhor, um instrumento para a salvação de muitas vidas. Eu oro para que ela seja agora liberta de todo mal. De todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Sai agora toda a perturbação. Eu oro para que os seus pecados sejam completamente curados, libertos e perdoados pelo poder do Espírito Santo. E que o Senhor lhe escreva o nome no livro da vida. E que ela, Senhor, tenha um desenvolvimento de fé abençoadora. E que o seu batismo seja breve. Que seja marcado, Senhor, esta época especial na vida dela, a sua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, querida. Deus te abençoe. Bem-vinda, tá? Glória a Jesus. Para Ele a glória. Glória a Jesus. Essa moça bonita é filha do Davi. Glória a Deus. Amados, eu quero fazer uma coisa. Eu queria ofertar. E hoje a nossa oferta, ela está voltada ao ministério do pastor Davi Botelho. Eu creio que ofertar no ministério desse é investir. Então eu quero te convidar a fazer um investimento. Amém? Quantos entendem o que o pastor está falando? Eu queria te convidar a fazer um investimento. Eu vou ser franco com vocês. Nós não estamos ofertando na nação A, na nação B. Nós estamos ofertando em todas as nações. Nós não estamos ofertando no foco A, no foco B. Nós estamos ofertando no ministério abençoado. No ministério pessoal abençoado. Então eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a fazer esse investimento. E eu te convido a fazer uma oferta agora. Você separar a sua oferta, uma oferta de amor, e fazer esse investimento para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, o pastor Davi, ele tem 62 anos de idade. Que bom, né? Nós temos o pastor Davi com 62, temos o pastor José Rodrigues, 74? 74, né? Se não é 3 ou é 5. Não, é. Pelo menos 3 é, não é? Me ajuda aí. Quem vai lembrar a idade do pastor? Né? Por aí. Ele fez aniversário por esse tempo agora. Às vezes tem pessoas com 50 anos pendurando a chuteira ministerial. Graças a Deus por ministérios abençoados. Vamos fazer nossa oferta? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. A bispa, ela esteve conosco hoje pela manhã. Outros pastores voltaram aqui, como o pastor Alexandre, que está com a sua esposa, né? Outros amados vieram. Agora à noite estamos recebendo aqui o pastor Wagner. Cadê o pastor Wagner? Ah, ele está lá no fundo já. Você já cercou a mesa aí do do pastor Davi? O pastor Wagner. Nós temos começado uma amizade muito bonita. Estamos indo juntos para o encontro em Trindade. Pastor Wagner é pastor lá em Biritiba Mirim. Tal que dá mais ou menos uns 40 e alguma coisa quilômetros daqui, né, pastor? 18 quilômetros de Mogi, né? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por sua família. Pelo seu ministério. Sempre bem-vindo aqui. E o senhor precisa voltar aqui para ministrar a palavra. Amém? Muito bem-vindos. A esposa do pastor está aqui, os amigos. Muito obrigado. Vamos então fazer essa oferta. Vamos, como que eu disse, não é uma oferta, é um investimento. Eu queria chamar a bispa para vir fazer essa oração por essa oferta, bispa. Por favor, você faz. A paz, queridos. Levanta a sua mão. Pai, nós te adoramos, glorificamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é lindo, maravilhoso, e queremos te louvar pela palavra ministrada nos nossos corações, e que a semente que foi colocada nesta noite, Pai, possa produzir muitos frutos, meu Pai, e que a tua palavra viva, santa, poderosa, dentro de cada vida, dentro de cada coração, daqueles que vieram à frente, meu Pai, venha produzir, Senhor, venha produzir muito. E nós queremos colocar agora a vida financeira da tua igreja, do teu povo. Nós vamos nesta hora ofertar.
estamos ofertando no reino de Deus, estamos investindo no teu reino, sabendo que todo investimento, Pai, ele retornará de uma forma transbordante, meu Pai, ele voltará de forma, Senhor, abençoadora, e tem formas e maneiras que nós nem entendemos. Pai, aqui está a tua igreja, se levantando nesta hora, Senhor, para investir, meu Pai, no reino ministerial, no reino do Senhor, meu Pai. Abençoa, prospera, Pai. Faz o milagre acontecer, meu Pai, na vida, Senhor, dos teus servos, na vida da igreja, na vida, Senhor, do teu povo, Pai. Faz, Senhor, acontecer. O Senhor é Deus de portas abertas. O Senhor é Deus do ouro e da prata. O Senhor é aquele que multiplica. O Senhor é aquele que dá pão, aquele que não tem. O Senhor é aquele que traz nas mãos dos teus servos, na mão da igreja, Pai. Venha trazer na mão da igreja, na mão do missionário, daquele que está em campo, daquele que tem suplicado, daquele que precisa, Senhor. Levanta condições nesta hora, levanta recursos, abre as portas para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Obrigado, bispa. Pode vir trazer aqui a sua oferta em nome de Jesus. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Quando você voltar para o seu lugar, pega aí o seu panfleto do ano profético. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Glória a Deus. Amém. Você pegou aí o seu panfleto? Vamos fazer uma... os irmãos, por enquanto, aguarde. Amém? Nós vamos terminar aqui o culto primeiro, depois os irmãos, a tesouraria trabalha. Tá bom? Irmãos, pega aí o seu panfleto dos 12 dias. Em primeiro lugar, vamos orar para Deus abençoar. Os irmãos que estão participando hoje conosco pela primeira vez, é assim. Nós estamos em 12 dias proféticos. E hoje é o 11º dia. Então nós vamos abençoar o mês de novembro, os projetos desse 11º mês. Amém? E depois que nós orarmos, nós vamos fazer uma declaração profética aí. Se você sentar ao lado de um irmão que tem um panfleto, você vai poder declarar com ele e levar a sua bênção, né? Deus tem a bênção preparada para aqueles que cuidaram da bagagem, né? Para aqueles que ficaram com as malas. Quer dizer que todos participam da bênção do Senhor em toda a circunstância onde o propósito dele é cumprido. Então nós invocamos a bênção de Deus sobre a vida de vocês que estão participando conosco. Amém? Que tudo o que Deus nos trouxer em prosperidade e em bênção, redundem na vida de vocês que cooperaram conosco. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pai bendito, nós no nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, porque nós chegamos profeticamente no mês de novembro, e nós santificamos esse mês a Ti. Oh Deus, é um mês que nós já podemos crer, que veremos que o Senhor já realizou abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder do Senhor que tem operado em nós nesse ano de 2014. Então, Pai, declaramos um mês de novembro abençoado, um mês de novembro próspero, um mês de novembro de salvação, de cura e de poder do Senhor sobre a vida da igreja, sobre a vida do seu povo, sobre a vida da igreja de Ferraz de Vasconcelos, sobre a igreja brasileira. Nós te louvamos, Pai, por essa vitória daquele mês, desse tempo de 2014, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos declarar juntos aqui então? 1, 2, 3. Nesses 12 dias de clamor profético, eu, Rubem Jesus do Prado,
Profetizo que 2014 é o ano das grandezas de Deus em minha vida. Por isso vim consagrar a Ele o mês de novembro e declarar que Ele será vitorioso e abençoado para a glória do Pai. Creio que o Espírito Santo, através da palavra profética, está me despertando, fortalecendo e encorajando para eu seguir no propósito de Deus. Creio que serei nas mãos de Deus um anel de selar, a fim de validar seus planos de prosperidade e de paz sobre mim, sobre minha casa, sobre todo o meu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por essa vitória. Obrigado por essa bênção. Obrigado, obrigado, Senhor.